O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. O que está causando preocupação no mercado é que o Ibovespa despencou pela 10ª vez seguida. Trata-se da maior sequência negativa em quase 40 anos, desde a virada de janeiro para fevereiro de 1984. De acordo com o levantamento do Valor Data. Mas o que estaria provocando esse verdadeiro tsunami no mercado e qual o impacto disso para os brasileiros? A queda de hoje do Ibovespa é explicada por alguns fatores. Primeiro, em relação à China, que demonstraram dados abaixo do esperado, tanto vendas do varejo quanto produção industrial, que frustra em relação à atividade econômica como um todo. A China, que é a segunda maior economia do mundo, vem frustrando os investidores não só com os dados indicados na noite de ontem, que foram divulgados, mas também nas últimas semanas. Dados como, por exemplo, o próprio PIB, que indica aí um crescimento mais baixo do que o esperado para os economistas, e também a balança comercial chinesa, que também trouxe uma deceleração. Por outro lado, hoje nos Estados Unidos também saíram dados econômicos. Os dados econômicos nos Estados Unidos mostraram principalmente uma economia mais resiliente, ou seja, uma economia mais resiliente coloca uma leitura que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, possa levar mais 0,25 juros dos Estados Unidos, um patamar muito forte, acima dos últimos 20 anos que foi registrado nos Estados Unidos, e trazer a economia justamente para uma meta de inflação do Banco Central a 2%, uma meta de inflação dos Estados Unidos. Isso pode trazer uma leitura mais preocupante por parte do investidor local aqui no Brasil e também no mundo inteiro, já que os Estados Unidos a economia segue resiliente e a China segue desacelerando. Na Europa também é um cenário mais desafiador em relação ao ponto de vista de inflação, tanto na zona do euro, quanto na Inglaterra, nós temos observado esse movimento. E por aqui no Brasil, alguns fatores políticos também têm repercutido, tanto em relação ao arcabouço fiscal e reforma tributária, a todo esse embaraço político envolvendo o Arthur Lira, o presidente da Câmara, e também o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Esses impasses colocam, postergam uma definição por parte do arcabouço fiscal da reforma tributária. Isso atrasa a percepção de uma melhor leitura econômica por parte do Brasil, controle fiscal. E, por outro lado, também alguns discursos voltados à economia brasileira, até como o PAC, um assunto recente, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, que colocou em dúvida as contas públicas em relação ao âmbito fiscal, já que, novamente, nós não temos esses temas definidos. Então, o Ibovespa vem sofrendo com 11 quedas consecutivas na sessão de hoje. Estamos no pior patamar, falando em sequências de quedas, desde 1984. É claro que a Bolsa Americana também trouxe uma preocupação, como eu falei anteriormente, com os juros. Os juros nos Estados Unidos pode subir ainda mais. Os Treasuries americanos refletiram isso, trouxeram a Bolsa Americana, tanto o Dow Jones, a S&P 500 e o Nasdaq, caindo também na sessão, que contribuiu novamente também para um dia negativo para o Ibovespa. Bom, as causas em relação à queda da Bolsa de hoje trouxe um fator importante. A causa da queda do Ibovespa tem um impacto muito grande referente a juros. Depois do que o Banco Central anunciou a queda de juros, nós vimos a Bolsa cair desde então, 11 quedas consecutivas, principalmente no mês de agosto. Lembrando que os dados aqui da Bolsa, ou seja, nós fechamos a 116.171 pontos, no mês caindo 4,73% e no ano subindo 5,87%. E esse impacto para o investidor e tanto para o brasileiro, o impacto da queda de juros é consideravelmente positivo para as ações. Só que como nós temos dados negativos no externo, tanto nos Estados Unidos, com a economia resiliente, e na China, uma economia desacelerando, nós aqui no Brasil sentimos esse impacto junto com o fator político mais conturbado no curto prazo. Então, esse impacto para a sociedade em relação a uma queda da Bolsa no curtíssimo prazo, ele traz uma leitura muito mais macro do que uma leitura necessariamente de fundamentos, quando a gente fala em relação a múltiplos aqui no Brasil, quanto realmente a Bolsa está sendo precificada em relação ao seu desconto com o histórico. Então, acho que isso se explica bastante os fatores externos quando nós compararmos aí com uma leitura de médio prazo, ou seja, nós temos uma perspectiva para a Selic, a taxa básica aqui do Brasil, uma queda que nós estamos em 13,25%, para próximo de 9% já no ano que vem. Isso é um fator positivo. Lembrando que o que teve de causa também importante, eu não posso deixar de destacar, a questão da Petrobras, com a questão do reajuste dos combustíveis. Tivemos aí um reajuste dos combustíveis hoje por parte da Petrobras, reajustando o diesel e a gasolina. Isso contribui positivamente para as ações da Petrobras, que tira aquele ruído político de manter uma defasagem próxima ali de 30%, que é um patamar muito alto de repasse depois da decisão da própria Petrobras
de abandonar, né, aquela antiga política de preços internacionais, o famoso PPI. Isso traz um pouco de alívio para o mercado em relação ao preço do petróleo atual, na casa de $86, e o preço dos derivados, e isso traz um benefício para a Petrobras, mas, por outro lado, quando a gente observa em relação às perspectivas de inflação, os economistas vêm revisando o IPCA, né, o principal índice de inflação aqui no Brasil, para cima, já que a gasolina e o diesel ficando mais caros, pesa no bolso do consumidor, ou seja, tudo começa a ficar mais caro, até porque o modal rodoviário é o grande responsável no fator logístico aqui no Brasil. Então, desde o pãozinho que você come na sua casa, desde o seu carro, né, o transporte, tudo acaba sendo contaminado, né, pelo aumento do diesel e é repassado nos preços. Então, isso os economistas vêm colocando uma perspectiva de inflação maior, e isso pode atrapalhar a perspectiva de quedas mais agressivas da Selic. Então, isso pode atrapalhar também uma leitura de corte, não só da Selic mais agressiva, que o mercado colocava em 0,05 para 0,75, mas, ao mesmo tempo, também temos uma leitura de uma bolsa mais pesada, ou seja, uma bolsa caindo 11 sessões consecutivas, explicado por fatores macro, como eu comentei anteriormente, e também por fatores micros, e também por saída de investidores estrangeiros da bolsa, que é um grande catalisador aqui para nossas ações no Brasil. O volume que está muito fraco, nossa B3 gira em torno de 25, 22 bilhões, isso também pode se explicar também a falta de apetite de risco nos mercados emergentes, principalmente no Brasil.